Então, ó, uma das coisas que às vezes a gente fica na dúvida de como acertar aqui no CAT é a questão da escala do Cat Parent. Então, aquele outro vídeo lá eu tinha colocado uma escala de 1 como um exemplo, mas ele não é a gente não precisa seguir esse valor assim, a risca até nem é muito bom. Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei três Cat Parents com tamanho diferente, tá? E os três rigs eles estão exatamente iguais. Então, se eu botar aqui um em cima do outro, ó, quase iguais, né? Dá um desconto. Mas eu tentei deixar eles iguais para comparar. Então, esse daqui, eu peguei só as pernas para a gente prestar atenção só nessa parte aqui. Uma das coisas que faz muita diferença é na hora de usar o Cat Motion, tá? Então, esse aqui, ele é o Base Human, aquele rig que a gente cria aqui, é um que a gente usa bastante como referência, que é de ser humano. Então, é o rig quando a gente bota um Cat Motion aqui, tudo funciona mais ou menos certo, tá? Então ele costuma ser uma referência boa para personagem com proporções humanas, tá? Então, se a gente comparar aqui, ó, e colocar o Cat Motion, a gente vai ver que ele sai andando certinho. Agora, esse outro aqui, igualzinho, só que o Cat Parent ele é bem maior, então o walk dele vai ficar bem esquisito. Então isso aqui acontecia bastante. Isso aqui acontece porque ele está dando literalmente ele está dando um passo maior que a perna. Ele não consegue alcançar a caminhada, então isso aqui é só um exemplo, tá? Mas ele dá vários outros problemas, ele é bem mais chato de acertar o Cat Motion se essa escala aqui não estiver mais ou menos certa. Esse outro aqui também é o contrário, ele está bem pequeno, tá? Então vai ser o contrário que vai acontecer, ó. Ele vai ficar com a passada bem curtinha, ó. Bem estranho, né? Então isso aqui é para ver como a escala do Cat Parent influencia depois na hora de usar o Cat Motion. Então a gente tem que tentar mais ou menos usar essa referência aqui do Base Human, tá? Então várias vezes a gente pega e cria a partir do Base Human, começa a modificar como ele deixa a gente modificar o rig toda à vontade. A gente parte dele como uma referência de tamanho, tá? Então tem um outro exemplo aqui, vou esconder aqui, que é o Panda que eu tinha mostrado naquela outra aula que eu tinha usado na outra aula de rig. Porque a gente tem muito personagem que não tem proporções humanas, né? Então, que nem o Panda aqui, ele tem a perna bem curtinha. E o tamanho dele é um pouquinho maior aqui, proporcional às pernas, tá? Então a gente fica sempre na dúvida de como que a gente vai criar o Cat Parent. Então, às vezes a gente tem o costume de tentar deixar o pé mais ou menos dentro, que foi o que eu fiz aqui, ó. Esse pé aqui, eu tentei deixar mais ou menos os pés dentro do triângulo aqui. Só que ele não é uma boa referência porque ele não tem essa proporção, que nem eu falei, proporção humana. Então se eu criar aqui um Cat Parent mais ou menos desse tamanho, deixa eu pegar um layer, deixar ativo o layer aqui. Deixa eu botar none aqui. Tá. Então por exemplo aqui, ó. Uma coisa que já vai dizer que a nossa escala está errada é a hora que a gente criar a pelvis, tá? Então, a hora que eu criar a pelvis aqui, ela vai parar lá em cima, ó. Tá vendo? Isso aqui costuma ser uma boa referência sobre a escala do Cat Parent. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode pegar aqui, depois que criou a pelvis, pegar e diminuir a escala, o tamanho dele aqui, ó, até mais ou menos a pelvis ficar na altura que ela tem que estar. Essa aqui costuma ser a nossa referência, tá? Então, foi o que eu fiz nesse outro aqui. Então, se for ver, tá mais ou menos esse tamanho aqui, ó. Ó, 0,228, tá mais ou menos por aqui. Então, foi isso que eu fiz nesses dois exemplos aqui. Esse aqui, eu tentei deixar mais ou menos ele do tamanho do pé. E esse aqui, eu peguei a pelvis como referência. Então, esse aqui, a pelvis, eu não mexi na altura dela, tá? Então, a gente vai ver agora, quando eu ligar aqui o Cat Motion, que esse aqui, ele não vai andar direito.
E esse aqui ele vai ficar mais ou menos certinho. Ó. Tá vendo? Então isso aqui acontece muito. Aí o Cat Motion acaba ficando meio inutilizável. Tá? Dá pra gente ajeitar depois a animação aqui do Cat Motion, mas vai dar bem mais trabalho. Se a gente já partir desde o começo numa escala mais próxima do personagem, ele vai funcionar melhor, tá? Então, a outra questão que vem muito é como animar com o Cat. Então o Cat Motion, por exemplo, ele é um sistema pronto de animação, mas ele é totalmente customizável, tá? Então a gente acessa o controle do Cat Motion por essa patinha aqui, ó, Cat Motion Editor. E ele vai sempre relacionar todos os ossos, todas as partes do corpo. Como eu só tenho aqui esse hub e a perna, eu só tenho esses controles aqui, tá? Depois eu vou fazer vou explicar só o Cat Motion aqui, só para dar umas dicas aqui. Uma delas que a gente usa bastante aqui no global é acertar o tamanho da passada. Então a gente tem aqui esse Max Stride Length. Isso aqui é o tamanho da passada dele. Então às vezes quando a gente erra a escala aqui, a primeira coisa que a gente faz é tentar corrigir aqui no tamanho da passada. Então ó, diminuindo aqui ele vai andar menos. E eu posso inclusive mexer nisso aqui com ele no play, tá? Eu posso já vendo como é que ele vai funcionar aqui. Então ele já está mais próximo aqui. O problema é que essa escala ela mexe com tudo, tá? Ela mexe com quanto o quadril vai mexer, quantos braços vai mexer, ele acaba bagunçando tudo. Então por isso que mesmo mexendo aqui no Cat Motion, se a gente tiver com a escala certa já vai funcionar melhor. Então se eu, por exemplo, se eu voltar aqui, tirar dos dois aqui. Então, se eu resolver botar aqui agora uma espinha, deixa essa aqui pra cima, aumentar um pouquinho aqui, botar um braço, outro braço, uma cabeça, seria um outro spine, tá? Parece um robozinho aqui, fica esquisito aqui, mas vamos ver que mais ou menos tudo acaba seguindo a base que foi criada aqui do Cat Motion, enquanto que esse aqui ele vai ficar um pouco esquisito. Então, spine. Então a princípio a impressão que dá é que ele está num tamanho mais certo, mais proporcional, mas acaba sendo o contrário, tá? Ele acaba ficando mais estranho. Ele acaba balançando muito, tá vendo? Então isso aqui é só pra ver essa diferença aqui das escalas, tá? Deixa eu tirar esse aqui. Esse aqui seria o que eu usaria pra... se eu fosse fazer o rig desse panda. É esse aqui que eu ia usar, tá? Então, vou jogar ele mais ou menos aqui no lugar. Pegar essa espinha toda aqui. Aumentar o tamanho dela. Então outra dica que eu já tinha comentado é o comando Alt e botão direito, tá? Alt e botão direito ele abre esse menu que ele é diferente. E ele tem aqui os controles do sistema de coordenadas dele. Se vai ser View, se vai ser Screen, Parent. Então como a gente troca bastante de um para o outro, eu uso bastante esse atalho do Alt e botão direito. Posicionar isso aqui. Preparar os braços. Então, outro cuidado que a gente tem que ter é com o alinhamento dos braços, tá? Então, por exemplo, aqui o que eu estou fazendo, eu estou quebrando todo o funcionamento do braço aqui. E aí depois, se a gente for fazer um IK, ele não vai funcionar direito, tá? Então,
Que nem aqui, ó. O que tá acontecendo aqui? Ele tá com o osso aqui quebrado em 2 ângulos, tá? O certo é que ele siga só um ângulo. Ele fique num plano e só um dos eixos que a gente dobra. Então uma das formas de corrigir isso aqui é... Isso aqui vale tanto pra braço como pra perna, pra qualquer coisa que tiver torta, tá? Que nem aqui, ó, eles estão completamente desalinhados, né? A gente vai lá no setup e troca, bota um bone só. E depois volta pra 2. Isso aqui, ó, vai alinhar os dois ossos, tá vendo? Que agora ele tá só... Os dois estão no mesmo plano, tá vendo? Isso aqui é bem importante pro IK funcionar direito, tá? Se o braço ele tiver alguma coisa assim, ó, alguma coisa quebrada assim, ele já não vai funcionar direito, somente o target dele, porque ele não tem um plano de referência, ele fica um pouco perdido. Então, como é que a gente acerta isso aqui? A gente pega e rotaciona o membro inteiro, tá? Se for mover isso aqui, move em local, por isso Alt botão direito local, tá? Em local, ele não vai sair desse plano que ele tá. Eu só não posso mexer no Z aqui, tá? Eu não posso fazer isso aqui. Vou posicionar mais ou menos aqui. Esse aqui, aqui. Então é importante manter ele nesse plano aqui, que nem eu falei. Calma. Beleza. Então a gente vê que os dois braços aqui continuam certos. Eu vou criar um outro braço aqui pra gente poder ver. Opa, não precisava criar outro braço, ele já tá aqui. Às vezes é mais fácil apagar e criar outro. Sempre que a gente cria um braço novo, ele copia o outro, tá? Então... Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou quebrar esse braço aqui, tá? Eu vou fazer o que a gente não deve fazer para poder comparar o que acontece. Fazer alguma coisa assim. Deixar ele bem quebradão assim. Então tá. Eu vou criar o IK. Então todo mundo já viu outra aula, já sabe como fazer isso, já decorou. Então, criar o IK target e botar em IK. Eu tô indo pelo caminho mais rápido aqui, tá? Use upnode. Use upnode. Então aqui eu tenho os dois upnodes escondidos aqui dentro do braço. Esse. Opa. E esse aqui. Primeira coisa, não sei se vocês repararam, quando eu movi esse upnode pra fora, o braço se mexeu, tá vendo? Ó. Isso é sempre o sinal de que tem alguma coisa errada. Esse aqui não. Esse aqui eu mexi, ele ficou praticamente parado. Por quê? Porque esses dois aqui eles estão nesse plano que eu falei, ó. Então, ele vai sempre respeitar esse ângulo. Ó, quando eu virar, ele vai sempre olhar certinho pra onde tá o meu upnode. Esse aqui não, esse aqui ele vai ficar uma coisa meio aleatória assim, ó, tá vendo? O braço ele não fica exatamente apontando. A ideia desse upnode é que o cotovelo aponte sempre pra ele, tá? É o que tá acontecendo aqui, ó. Então eu vou entrar aqui no Animation Mode. Sempre testa no Animation Mode, tá? Aqui, cadê o IK Target? Select IK Target. Ó. Tá vendo? Sempre apontando, o cotovelo sempre apontando pro target. Essa é a ideia do funcionamento do IK, tá? Aqui não, ó. Aqui ele aponta mais ou menos para onde ele quer. Select IK Target. Ó.
Então ele não está exatamente apontando para onde deveria, tá? Então isso acontece porque eles não estão alinhados. Ó, esses dois bones aqui eles estão alinhados e esses dois aqui não. Então, felizmente eu posso vir aqui, copiar e colar para o outro lado, pegar aqui. Minha clavícula aqui ficou minúscula também. Vou aumentar ela aqui. DV. Então, copiar e colar. Agora os dois braços estão certos. Ok? Então, a outra coisa que não funciona muito bem aqui é a questão dos segmentos, tá? Então a gente usa esses segmentos aqui para tentar simular o que acontece na nossa pele. Então, esse aqui é o segmento do antebraço. Então quando a gente gira o braço, gira a mão aqui no caso, vou pegar o controle de cá, ele vai girar junto. Deixa eu entrar no setup, senão vai dar problema. No play mode. Tá. Ó. Então ele é para fazer aquela simulação dos ossos que a gente tem no braço que se torcem e fazem esse tipo de rotação. Agora, esse aqui, ele é para fazer mais ou menos a mesma coisa, só que ele não funciona direito, tá? Então eu estou sempre recomendando que a gente não use isso aqui. Vou mostrar o que acontece aqui. Então, o que a gente faz? A gente pega aqui, vou pegar esse controle aqui. Até aqui tudo bem, né? Também tudo funcionando no princípio. Agora a gente pega a clavícula e rotaciona ela, essa é uma das coisas que ele começa a dar umas torcidas nesses bones aqui. Ver se eu pego um ponto mais crítico aqui. Agora até que ele tá. Então, esses bones aqui eles servem na verdade para quando a gente usa o FK. Então, vou fazer no outro lado aqui o FK, que é para quando a gente rotaciona esse osso aqui. Ó. Aqui, segmentos 3, segmentos 3. Tá. Ó, essa é para fazer isso aqui, tá? Quando a gente tem no IK, a gente não chega a fazer esse tipo de coisa. Então, o problema maior é que às vezes ele dá umas bagunçadas aqui, ó. Então a gente evita usar esses segmentos aqui. Principalmente no meio da animação, às vezes ele dá umas puladas. Então ele costuma aparecer quando a gente menos espera. Vou voltar aqui. Então, vocês estão vendo que a vantagem de a gente sempre fazer os testes no Play Mode é que qualquer coisa eu apago o layer de animação e volto, eu não mexo no meu rig, tá? A pior coisa é a gente sem querer perder a pose inicial. A gente vai ver depois, quando faz skin e tal, que se perde essa pose inicial, ele dá um belo trabalho depois para recuperar. Então a última coisa que eu vou mostrar aqui é a questão do IK, tá? Então, tem uma coisa aqui que a gente às vezes deseja, que é poder trocar no meio da animação de IK para FK. Então, por exemplo, aqui, eu estou animando um braço por IK, tá? Então, deixa eu voltar aqui. Ligar alto aqui. E aí, no meio da animação eu resolvo que eu quero... Opa! Esquece de ligar, não. Agora vai. Tá. E no meio da animação eu resolvo que eu quero trocar para FK.
Então daqui pra cá eu vou trocar pra FK. Ele vai voltar pra aquela pose inicial, tá? Isso é normal, porque ele funciona como se tivesse dois bones. Então um tá na posição do FK e outro do IK. Então o IK a gente mexe pela ponta aqui, e o FK a gente tem que rotacionar o braço inteiro. Ok? E ele funciona, ele troca de um para outro, sem muitos problemas. Vou fazer essa passagem mais suave aqui. 0. Então, uma das coisas que costuma dar problema nessa passagem de K para FK, que a gente viu depois lá no outro vídeo, deixa eu usar esse outro braço como referência, é o ponto onde fica o nosso controle do IK. Então, por padrão, ele fica na ponta da mão, assim, ele fica onde começam os dedos, tá vendo? Então, o ruim disso aqui é que se for rotacionar a mão, ele rotaciona pela ponta aqui, ele não rotaciona pelo punho, como costuma acontecer normalmente, tá? Ó, tá vendo? Então, por exemplo, se o meu personagem estivesse com uma mão em cima da mesa e eu quisesse que ele batesse a mão, alguma coisa assim, ó, ele não ia funcionar, ó, porque ele vai abaixar o punho em vez de levantar. Então, geralmente o que a gente prefere fazer deixando o setup aqui, é usar 3 bones no IK. Então é isso que eu tinha trocado aqui no outro vídeo, trocar para 2, tá? Aí o que acontece? Esse controle aqui ele passa a atuar no começo no punho. Ó, agora pegou aqui, tá vendo? Então isso aqui para animar é mais legal. Ó, quando eu entrar no modo de animação aqui, então isso aqui é mais natural, a gente pegar aqui a mão e rotacionar pelo punho, né? Opa. Não tá rotacionando. Tá com os dois separados aqui. Então isso aqui é uma coisa um pouco mais natural da gente fazer. O problema são aquelas flipadas que ele dá, tá? Então a gente acaba tendo que escolher se quer usar um ou outro. Vou voltar aqui. Deixa assim. Vou botar os dedos aqui pra gente ter uma referência. 4 dedos nesse caso aqui. Vou deixar mais ou menos. Então o dedo aqui é outro daqueles, fazendo uma quebra do assunto, é outros que a gente pode arrumar, tá? Então isso aqui, ó, a gente tem que deixar eles sempre alinhados também. Então a mesma coisa, eu posso pegar aqui e botar um bone, ele vai quebrar ele, aí eu arrumo, depois eu boto 3. Ó, uma forma da gente endireitar os nossos ossos que estiverem tortos, tá? Opa. Tudo bem. Então eu fiz aqui mais pra gente conseguir ver como é que a mão tá deformando, como é que ela tá dobrando. Então acontece muito assim de quando a gente vai trocar de cá pra FK, ele dá umas pipocadas assim. Então quando a gente tá com 3 bones aqui, ele não faz isso, tá? Então aqui a gente pode trocar de cá pra FK, ó, que ele tá mexendo um pouco só pelo upnode aqui. Mas ele fica mais estável com 3 bones, tá? Então a gente tem que escolher o que a gente vai querer. Então às vezes a gente precisa ter esse movimento da palma aqui, fazendo esse movimento aqui. Ó. Então a gente acaba usando dois bones no IK aqui. Se a gente não precisa, a gente pode deixar com 3, tá? E aí esse controle aqui, ele vai funcionar pela ponta. Vou pegar ali. Select Target. Ó, ele vai funcionar por aqui, tá? Ó.
Então a gente tem que ver mais ou menos a nossa animação, o que a gente vai fazer, o que a gente precisa, para ver qual dos dois que a gente vai usar. Então aqui, por exemplo, qualquer problema que eu tiver com o meu target, ó, eu tenho um botão ali, que é o Move Target to Palm. Ó. Então uma coisa que a gente tem que evitar na animação é chegar no limite do IK, que é isso que aconteceu. Então, quando a gente dá um Move Target to Palm, ele volta pro ponto inicial ali. Então, por exemplo, vocês vão ver que se eu fizer isso aqui, ó, tirar isso aqui daqui. Pronto. Se eu fizer isso aqui e depois animar ele esticando de novo, a animação ele vai dar uma batida quando chegar nesse ponto aqui. Então a gente tem que tentar evitar que ele chegue nesse limite do IK aqui, que ele dê essa esticada total. A gente tem que sempre deixar ele um pouquinho curvado. Então uma das formas de evitar isso aqui é usando esse Move Target Palm. Vou tirar ali de novo. Devia ter botado um gizmo aqui. Mais fácil. Tá. Esse outro aqui, se eu mando ele ir pra palma, ele vai lá pra ponta, tá vendo? Olha o que aconteceu, ele virou do avesso aqui a minha mão. Então, isso é uma das outras coisas que para de funcionar se a gente usa 2 aqui. Então com 2 aqui no IK Bones, esse botão do Move Target Palm ele não funciona mais, porque ele vai parar na palma da mão e não é o que a gente quer, né? Cadê o meu... Cadê o meu helper? Tá aqui. Tá? Então, esse é um botão que também não... Ele passa a não funcionar mais quando a gente tem aqui dois bones IK. Então, isso aqui a gente tem que escolher se a gente vai usar 2 ou se a gente vai usar 3. Então, só recapitulando aqui, se a gente usa 3, esse controle do IK, ele passa a rotacionar a mão pela ponta. Às vezes também, em algumas animações, isso aqui é interessante, tá? E esse aqui com 2, a rotação passa a ser pelo punho, tá? Então aí vai depender de cada um o que a gente vai fazer, o que a gente precisa usar, tá? E aí a última coisa aqui quando a gente for fazer o skin, então deixa eu botar a cabeça aqui no lugar certo. Aqui assim, opa. Entrar no setup, botar a cabeça aqui no lugar certo. Tá. Só para ter uma referência aqui. Uma coisa legal que tem no CAT quando for fazer o skin, que não tem quando a gente vai usar a rig normal, que é o que tinha no outro vídeo lá, ele já tem pronta a nossa seleção, tá? Ou seja, eu posso vir aqui, a hora que eu for botar um skin aqui nele, a skin aqui, e eu for adicionar os bones aqui, eu tenho aqui, eu posso dar um display children, ele já vai mostrar aqui toda a cadeia do CAT, tá vendo? Então ele já separa, por exemplo, os targets estão fora aqui. Vou pegar aqui. Então todos os bones já estão aqui, ó, todos eles um dentro do outro. A única coisa que a gente não coloca é esse up vector, claro. Então o que a gente faz? A gente vai lá e dá um select, pega aqui o hub, que é a pelvis. Então, um outro motivo pra gente renomear as coisas é aparecer o nome direito aqui. Cadê a minha pelvis? Tá aqui. Pelvis. Ok. E aqui.
cabeça. Isso aqui vai influenciar tudo, tá? Tanto no skin como depois lá no Cat Motion também. Todas as partes elas vão aparecer já com os nomes certos ali. Vai ficar mais fácil de achar. Então, deixa eu adicionar aqui. Então eu posso pegar só a pelvis, dar um Select Children, tá? E ele vai levar junto aqui aqueles up vector que eu falei, ó. Então isso aqui a gente deseleciona, Ctrl. Outra opção é tirar seleção de helpers, tá? Então ele vai sumir com os helpers, ele não vai adicionar nada que não seja do cat aqui. Então ele já adicionou tudo aqui. E aí, se eu botar aqui um cat motion, provavelmente ele não vai deformar direito. Já dá pra começar a brincar com ele aqui. Então, como eu falei, ó, dentro do Cat Motion agora, ele vai aparecer agora aqui a pelvis, o grupo da pelvis, perna, cabeça, tá? E aí cada controle desse aqui, a gente tem um controle individual de cada movimento. Então, a gente pode deixar o play ligado e ir testando. Então, a primeira coisa, vou pegar a pelvis aqui e quero que ele não balance tanto, né? Então, twist, diminuindo aqui na escala. Roll, diminuindo tudo aqui. Lift eu vou deixar enquanto ele está subindo e descendo. Então é mais o twist e o roll que faz ele rotacionar aquele monte assim, que é o que deixa mais esquisito, né? Então ali em cima também. Esse outro hub aqui é o que controla os braços aqui, é o que seria o externo. Então aqui é a mesma coisa, eu posso diminuir todos esses valores aqui. Aí ele não vai se mexer tanto. Braços, mesma coisa. Então vou pegar aqui, arms, bend, diminuir o bend do arm, diminuir o twist. A palma da mão também, tá mexendo que nem louco aqui. Hand twist. Isso aqui tudo, ninguém vai decorar isso aqui, né? É muito parâmetro, então o comum é a gente liga, deixa o play rolando e vai mexendo aqui. Geralmente a gente faz isso, a gente pega um parâmetro e mexe na escala dele aqui, tá? A outra coisa que a gente ajusta sempre é pra deixar ele com os braços abaixados, né? Esse cat motion com os braços parece que vai sair voando aqui. É sempre engraçado até. Deixa eu pegar a cabeça aqui e diminuir também o twist e o roll dela. Deixar a cabeça mais parada. Ó. Beleza. Então tem duas coisas que a gente pode fazer para deixar os braços dele abaixados, tá? Uma delas é botar um layer de ajuste. Então esses dois, esse L e W aqui são os layers de ajuste. Os layers de ajuste ele mantém o que está ali para cima e só ajusta a animação. Então posso pegar aqui e pegar ali a palma da mão. Select com a target. Aqui quando ele entra no Cat Motion ele vai sempre pra FK, tá vendo? Tá em 1 aqui, ó. Então eu posso só pegar o braço aqui e rotacionar. Ó. Os dois. Então essa aqui é uma opção, ó. É botar um layer de ajuste e baixar ele aqui. O problema é que o legal do Cat Motion é que a gente pode salvar e reaproveitar em outras cenas, em outros personagens, inclusive a gente pode criar um walk aqui e aproveitar em outro, tá? E se eu botar esse layer de ajuste, ele não vai salvar isso que eu fiz. Então eu vou tirar esse layer e eu posso ir direto no Cat Motion aqui e pegar, por exemplo, aqui o braço. Então arm. Cadê? Ele tem um offset de rotação, tá? Todos eles aqui, considerando que a pelvis ele também tem offset de posição, todos eles vão ter esse offset. O que é esse offset aqui, tá? Ele é uma coisa bem prática, que é um ajuste global em toda a animação. Então se eu pegar aqui, por exemplo, o arms,
tá? Que é o braço, e pegar e dar um offset na rotação. Então o que ele vai fazer? Ele pega e rotaciona todo o membro durante toda a animação, tá? Ó. Então esse é um ajuste que eu fiz agora aqui, que ele vai manter, ó, tá vendo? Então isso que é legal do Cat Motion, a gente pode ajustar ele como quiser. Então lá no global a gente tem, que nem eu falei, tem o tamanho da passada, se quiser fazer ele andar mais, que é esse stride length aqui, vai fazer ele andar mais, ou voltar como estava. Se eu quiser fazer ele correndo, esse aqui é o valor, é o tempo de cada passada, então ele está com 25 frames. Se eu botar aqui, por exemplo, 15, ó, ele vai sair correndo, ó. Aumentar a passada, tá bastante aqui, ó. E pegar a pelvis e mexer no lift. Lift é o quanto ele sobe e desce, então podia aumentar, tá vendo? Aquelas corridinhas bem cartoon assim. Então, essa é uma diferença que o Cat Motion tem para outros sistemas de animação pronta, que a gente pode customizar ele totalmente, tá? Isso aqui é uma coisa que tem que pegar e testar mesmo. Tem que pegar e ficar testando, vendo como é que faz, tá? Se a gente os outros layers aqui que a gente tem, sempre que eu boto esses de ajuste aqui, ele continua funcionando, que nem eu falei, eu boto um layer de ajuste e o Cat Motion continua atuando ali. Agora é importante que se eu botar aqui um layer absoluto, então ABS é o layer absoluto. Absoluto ele mata toda a outra animação que tem. Ó, matou meu Cat Motion, tá vendo? Então uma das formas de fazer um personagem andar e parar é a gente colocar um layer de animação por cima do Cat Motion. Quando eu digo por cima, visualmente aqui é o contrário, tá? Ele funciona de baixo para cima, então o que está embaixo manda nos que estão em cima. Confunde um pouco no começo assim, mas é assim que ele funciona, tá? Então na hora que eu botei esse layer absoluto aqui, ele passa a mandar e nada mais funciona. Então eu teria que tirar aqui para ele voltar a funcionar. Eu acho que a gente faz uma pausa agora, também para não ficar muito comprido aqui esse vídeo. E depois eu vou entrar mais em alguns detalhes aqui do Cat Motion, tá?